Vamos dar continuidade. Bom dia a todos. Estamos começando hoje as oitivas da Comissão Parlamentar de Inquérito 001/2023, conforme prevê o artigo 71, 74, 76, todos do Regimento Interno. A comissão aqui presente quer deixar claro que essa oitiva se faz necessária para termos uma melhor clareza dos fatos relacionando aos documentos já analisados. Também temos que informar que esse é o primeiro dia das oitivas, que a Comissão Parlamentar de Inquérito está em andamento com 20 itens em análise. Portanto, teremos ainda muitos dias nesse mesmo trabalho de ouvir os envolvidos. Inicia-se os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito, ouvindo assim, a partir de agora, os intimados dos últimos dias 21 e 22 de fevereiro de 2024. De acordo com o artigo 23, 2003 do Regimento Interno, peço a todos que desliguem os celulares. Senhor Juliano, o senhor vai ser ouvido nesse momento como testemunha. E a comissão precisa te orientar o dever de falar a verdade presente no artigo 342 e 203 CCP. Nesse momento, passa a palavra ao nosso relator, o vereador Lindomar Arantes de Carvalho, o qual iniciará as perguntas ao excelentíssimo senhor Júlio Anderson. Alô. Por que os documentos de licitação estão todos com página ressunerada? Pode repetir, por favor, que eu não entendi as últimas frases. Por que os documentos de licitação estão todos com página rasurada? Páginas rasuradas de licitação? Não, eu não tenho conhecimento disso. Todas foram tiradas do xerox conforme o processo original. Não tem nenhuma rasura. Com quase todas, né, senhor presidente? Mas rasura que é de páginas? Isso. Rasuras de número, foram todas enumeradas de novo. Não, isso aí às vezes é erro formal, erro às vezes na hora de colocar o número. Isso aí não é rasura. Foram todas apagadas e foram todas colocados novos números. Bom, isso aí é uma coisa formal, gente. Isso aí não é nada demais. Uma formalidade. Todos os documentos do processo estão aí. Se vocês olharem desde o início, conforme o checklist da licitação manda. Vocês, membros da Comissão de Licitação do ano de 2023, já conheciam o empresário Heber da Silva Oliveira? Não. Dono da empresa Druistel Construtora? Qual empresa? Druistel. Não. Conhecia o trabalho que essa empresa prestava? O mesmo era pessoa habilitada na época da licitação, ocorrida com finalidade de reforma da Prefeitura Municipal para participar do certame? Conforme consta nos autos do processo, vocês podem olhar isso. A pasta está aí para vocês olharem se tem condições de habilitação ou não. Como você nos explica o fato que o senhor Heber da Silva Oliveira foi desclassificado por falta de capacidade técnica para a obra da mureta e colocação de alambrado do parque? Porém, 6 dias anteriores, ele havia sido habilitado para uma obra muito mais complexa por vocês para a realização do serviço da obra da Prefeitura. Essa parte de habilitação, se ele é compatível, se ele presta ou não, isso aí a gente sempre passa por setores responsáveis. Se vocês olharem na ata, foi no mesmo dia convocado um engenheiro para fazer análise dos documentos da empresa. A comissão não tem essa análise técnica para ver se a empresa tem condições ou não. A gente sempre, se é área jurídica, a gente chama jurídico, se é área contábil, a gente chama contador, se é área de engenharia, a gente chama engenheiro. Se vocês olharem nas atas, está constando que foi convocado um engenheiro para fazer análise desses documentos, se ele é habilitado ou não. Não compete à comissão. Quem seria o engenheiro? Se você olhar no processo, o nome dele consta aí, na ata. Senhor
senhor não se recorda, na época do O nome engenheiro? de todos os envolvidos nesse processo consta no processo que vocês pediram cópia. O senhor sabe me informar quem é o funcionário responsável pela licitação e como funciona e como as funções são distribuídas entre eles? A licitação, como vocês falam, é uma comissão. Se é uma comissão, são vários membros que são responsáveis pelos seus atos. E ali dentro da comissão, se nomeia um presidente, ou às vezes dependendo da modalidade, um pregoeiro. Se for pregoeiro, é pregoeiro e equipe de apoio. Se é comissão, é presidente da comissão e membros da comissão. É assim. Normalmente a comissão é composta por quantos membros? No mínimo 3 a 5 pessoas. Se você olhar, a nossa comissão é composta por 5 pessoas, porque o vulto de processo nosso é muito grande. O cronograma da empresa Druistel foi cumprido na sua totalidade dentro do prazo? Isso não cabe à comissão. A parte de prazo está dentro da parte de cronograma e de contrato. A comissão se encerra na adjudicação. As contratações de prestação de serviços efetivos da administração pública, elas devem ser feitas por licitações, correto? As contratações de prestação de serviços efetivos na administração pública, elas devem ser feitas por licitações, correto? Alguns casos de licitações, um caso de dispensa, depende do valor. A gente sempre define um objeto na licitação de acordo com o seu valor. Por isso, a lei mesmo traz vários valores para você encaixar as modalidades. Como o senhor nos explica o fato de que a obra da reforma do prédio da prefeitura ter efetivado o certame da licitação com apenas o comparecimento de 2 empresas? A modalidade que foi usada foi tomada de preço. Se vocês olharem bem, a prefeitura não é obrigada a convidar, a prefeitura é obrigada a publicar o seu extrato do edital. E isso foi feito de forma bem clara em jornais de grande circulação, como o Jornal do Estado, que é a imprensa oficial do Estado, foi publicado no site, foi publicado no Diário Oficial da União. E os interessados, como vocês podem ver, têm que fazer um cadastro prévio até 3 dias que antecede a abertura do certame. Não cabe à prefeitura ir atrás das empresas na modalidade de tomada de preço. Por isso que tem alguns casos que se abre só com uma. Aí já não é interesse da prefeitura. O interesse é das empresas participar. A prefeitura faz a parte dela, que é a divulgação, que é a transparência do extrato. E isso foi bem feito e colocando em grandes jornais de circulação. Tanto é que a gente colocou no Diário Oficial da União, que pega todos os municípios, a gente colocou no Jornal do Estado, inclusive no site, que é uma abrangência maior. Aí os interessados têm que vir fazer o cadastro prévio, conforme a própria lei da tomada de preço, solicita, entendeu? Pessoas que não têm cadastro prévio na prefeitura, têm que mandar os documentos, fazer cadastro e podem participar da licitação. Então, o interessado maior é a empresa. A prefeitura não tem obrigação de ir atrás. E por quanto tempo que fica aberta essa... Tomada de preço, quando é de natureza comum, é no mínimo 15 dias. Tomada de preço quando a natureza é comum. O que é natureza comum? É serviço comum de engenharia, que no caso é da reforma. Da reforma. Tá? Se fosse um edifício de 500 andares, de 50 andares, é uma obra mais complexa. Ficaria no mínimo 30 a 45 dias. Aí já vai dar publicidade do certame. E nós usamos, se não me engano, foi 15 dias até mais. A gente sempre costuma dar uns dias a mais para a gente tentar oferecer para os licitantes um prazo maior de divulgação. E essas empresas que ganharam a licitação, elas teriam que ter um engenheiro responsável para a execução da obra, um engenheiro próprio deles? Eles têm que seguir os critérios de habilitação que a gente coloca no certame. Agora, não cabe a gente a fiscalização. Se é engenheiro, não é o município que fiscaliza engenharia, é o CREA. Se vocês sabem, o município não tem autonomia para fiscalizar, como diz, a empresa. A prefeitura tem um engenheiro dela que faz a parte dela, que é a fiscalização. O engenheiro nosso faz a fiscalização e acompanha a obra. E o projeto. A parte de fiscalização da empresa não cabe a gente, muito menos a gente da comissão. Então, toda empresa tem o seu próprio engenheiro. Toda empresa, eu acredito, que tem o seu próprio engenheiro. Não cabe à prefeitura no momento, não cabe a gente da comissão de licitação, no momento da licitação, averiguar se ele tem ou não. Se ele cumpriu os requisitos de habilitação que pede, inclusive, nos requisitos nossos, pede a parte do CREA, da engenheiro, e se nós conferimos, para a gente está tudo certinho.
Caso essa empresa não tenha um engenheiro, o engenheiro da prefeitura pode entrar com o CREA dele? Mas em qual sentido? Igual No eu disse, sentido da o obra. engenheiro da prefeitura, ele tira Ele- uma RT, uma rotação de atividade técnica, para projeto básico, para fiscalização e orçamento. Não cabe a fiscalização da prefeitura fiscalizar em nome da empresa. Eu quero O saber fiscal só fiscaliza a prefeitura. a prefeitura. Mas eu quero saber o CREA na execução de serviço. Por exemplo, se a empresa ela tem um engenheiro próprio dela, então ele vem com o CREA, certo? Na execução de serviço, o fiscal, o engenheiro da prefeitura, o senhor está me respondendo que ele fiscaliza a obra, o andamento da obra, correto? Mas ele pode usar o CREA dele? Ué, lógico que pode usar, ué. Tanto é que ele é engenheiro civil, ele tem um CREA, ele tem um número, ele tem um registro na ordem. Ele tem que fiscalizar, como eu disse no início, acho que vocês não entenderam. Ele tira uma anotação de responsabilidade técnica. Ele tira um documento técnico, dando poderes para ele fiscalizar. Se vocês olharem na ART, está lá, projeto básico, execução e orçamento. E dependendo até outros tipos de coisa. Isso aí cabe a ele. Ele é o CREA, ele é o responsável pela fiscalização. Tá? O engenheiro nosso. Que no caso eu estou fazendo essa resposta, mas não cabe a gente da comissão. Mas o engenheiro é o fiscalizador da prefeitura. Senhor presidente, questão de ordem, só para continuar na pergunta. No momento da habilitação das empresas, não é exigido um responsável técnico das empresas que vão executar o serviço? Se vocês olharem no processo, temos um CAT, que é um certificado, é uma certidão de acervo técnico do engenheiro cadastrado, vinculado à empresa. A gente não sabe se é ele que vai fiscalizar ou não, porque é a empresa que tem vários engenheiros. A gente pede um responsável técnico da empresa para representar a empresa, no momento da habilitação. Agora, tem empresa, vocês olharem aí, tem empresa que tem 5, 6 engenheiros, engenheiro elétrico, engenheiro de várias áreas, entendeu? Não cabe a gente ver qual que vai ser, ué. Entendeu? Então, isso quer dizer que a empresa, sim, tem um responsável técnico, engenheiro, pela execução do trabalho. Não. Nos documentos, nos documentos de habilitação, a gente pede documentações técnicas da empresa. Ele apresentou, acabou. Não Correto. cabe a gente da comissão analisar se vai vir um engenheiro deles ou não. Então, mas Na aí, habilitação, a gente pede os então, documentos mas aí técnicos. ele legalmente está habilitado pelo engenheiro para executar o serviço. Então, a Pelo responsabilidade do trabalho da empresa cabe-se ao engenheiro da empresa. Então, E isso, a execução... não cabe à isso, comissão não de licitação cabe- não. fiscalizar, mas sim ao engenheiro da prefeitura. O engenheiro, quando começa a obra, quando a prefeitura dá a obra, dá o início de obra, uma das primeiras coisas que a empresa tem que dar é uma RT de execução. Não cabe à prefeitura. Isso é a responsabilidade dele. Se ele não vier com essa RT de execução, a responsabilidade dele é perante o CREA. A prefeitura não entra no mérito. Igual eu falei, a prefeitura não entra no mérito do CREA. O CREA é um Conselho Regional de Engenharia. Quem cabe fiscalizar empresas é o CREA. A partir do momento que ele deu o início de obra, você pode continuar? Vamos paralisar só um pouquinho. Podemos dar continuidade, por favor. Então, para finalizar, porque isso aí não cabe à comissão, a empresa vencedora, tira a RT de execução. A prefeitura, a RT de fiscalização e projeto. A reforma da prefeitura, ela caracteriza em reforma predial, correto?
Tem que olhar nos autos. Vocês estão com a cópia aí do processo. Como o senhor nos explica ela ter sido classificada como reforma de edifício quando reformou apenas um andar? Você pode repetir a pergunta? Eu não... Como o senhor nos explica ela ter sido classificada como reforma de edifício quando ela reformou apenas um andar? Bom, mas o prédio só tem um andar, né? Sim, só tem um andar. Mas aí ela foi reformada como edifício. Sinônimos, eu entendo. Edifício, prédio, entendeu? Mas, enfim, isso Edifício não cabe à comissão. Edifício tem mais de um pavimento. Não. E eles consideraram a prefeitura como um edifício para Não. usar a reforma. Aí é o que vocês entendem. Eu entendo que edifício é o mesmo que um prédio, é tudo reforma, é um morador, é um conjunto de uma obra. Isso aí são coisas muito informais que não é desnecessário. Seria essa classificação como edifício já visava um possível aditivo? Bom, aditivo não cabe à comissão. Aditivo, a comissão vai ver é pós-contrato. Existe a planilha para reforma global para o primeiro andar do prédio da prefeitura. Existe a planilha para reforma global para o primeiro andar do prédio da prefeitura? Isso não cabe à comissão. Foi vistoriado e acompanhado pelo engenheiro responsável da empresa ou só o engenheiro da prefeitura vistoriava a execução? Isso não cabe à comissão. Qual era as telhas usadas na cobertura do prédio da prefeitura antes da reforma? O tipo de telha, o senhor se recorda? Isso não cabe à comissão. Existia uma denúncia feita pelo vereador Maurílio Vieira da Rocha Filho quanto à primeira etapa da obra, ao que se refere ao telhado trocado, e foi demonstrado que as telhas estavam todas sem alinhamento, com passagem de água visível, telhas deterioradas, calhas sem caimento, empoçando água, acabamento com malha asfáltica no lugar da calha de água pluvial. Por que não foi detectado pela prefeitura essas irregularidades, já que o responsável pela execução da obra era o próprio engenheiro da prefeitura? Quem era o responsável dentro da comissão de licitação pelo cumprimento dos contratos? Isso não cabe à comissão, porque é a parte de execução. A comissão pede, nesse momento, para que você faça o reconhecimento da planilha orçamentária da primeira e segunda fase da reforma da prefeitura, se foi através dessa planilha que a comissão autorizou o pagamento desses serviços. A comissão não tem poder para autorizar pagamento. Isso não Mas cabe. o senhor pode dar uma olhada nas planilhas, por favor? As planilhas é de competência do engenheiro. A comissão acaba no O contrato. senhor não tem assim, a capacidade de reconhecer a planilha de orçamentária? Isso, se eu levar até ao senhor... Não, Capacidade. eu então tenho. eu posso levar até o senhor. Pode. Pode. Bom, se a planilha bater com o contrato, é só ver o valor. Se bater, porque é. Certo. Uhum. Certo. Certo. Eu conheço até porque está com as assinaturas nossas. Assinaturas e o número. Conheço. Assinaturas da comissão. Essas são as planilhas iniciais. Essa tem lá, tá? Os números, tá vendo? Numeradas, assinaturas. Não, porque aqui tá vendo aqui, ó. Às vezes pode ver que às vezes a página é aqui, ó. Porque quando você arquiva, talvez poderia
cobertar. São algumas rasuras, pode ver que não influencia em nada. Não foi troca de documento ou algo desse tipo. É rasura, às vezes, na hora de arquivar algo desse tipo. Mas isso é coisa informal. Não, dou não. Foram mudados números de páginas. Se depois vocês podem fazer a análise, pode levar. Eu desconheço esse fato. Bom, aí o senhor já respondeu, eu ia fazer a pergunta. Você sabe nos informar porque as inúmeras folhas de licitação da referida obra estão rasuradas, remarcadas e com nova numeração. Esse fato eu desconheço. O senhor pode nos informar qual foi a necessidade do aditivo da licitação, sendo que essa já ultrapassava o valor licitado? Isso não cabe à comissão. Mas a comissão que licita, não é? Licita, aditivo não. Aditivo não é a comissão. Existem pagamentos de empresas que prestaram a reforma da Prefeitura Municipal, onde constam nota de serviço e dentro dessas notas foram pagas materiais de construção dentro da nota de prestação de serviço. Foram apresentadas para você a nota fiscal desse material? A comissão de licitação viu Não. a nota fiscal desses materiais? A comissão não tem conhecimento de notas fiscais. Quem teria o conhecimento Nota dessas fiscal, notas fiscais? como vocês podem ver, a nota fiscal chega no almoxarifado. O almoxarifado libera para pagamento. A comissão não tem acesso às notas fiscais de compras. A comissão licita, faz o processo, faz No o ato. caso, o almoxarifado, hoje, atualmente, é o senhor Agenor. Hoje, atualmente, é ele. Mas antes era quem? Não lembro. Desconheço, não tenho esse Porque o conhecimento. senhor Agenor tem pouco tempo que ele está no almoxarifado. Um ano. Não, desde um ano quando e- abriu o almoxarifado, ele estava lá. Sim, mas na obra da prefeitura não tinha almoxarifado. Tinha. Ele já estava lá, então? Não, tinha o almoxarifado. O senhor só não se recorda se era o senhor Agenor. Isso. O almoxarifado já tinha. Eu passo a palavra para o vereador. Sim. Senhor Juliano Anderson, dando continuidade aqui nas perguntas, o senhor sabe me explicar por que foram inseridas mão de obra de marceneiro, eletricista, ajudante de eletricista e servente de obra na segunda etapa da obra, sendo que se tratava de uma empleita global e isso não estava incluso no edital e nem na licitação inicial? Não compete à comissão. O senhor sabe explicar por que fizeram uso do e-mail do RH e qual o envolvimento do setor de recursos humanos da prefeitura nesse assunto? Bom, assim como o RH, como o R Humanos e Administração, são e-mails institucionais que a gente recebe e-mails. Se vocês olharem depois do arroba, tá soledademinas.mg.gov. São e-mails institucionais que a gente usa para mandar editais, quando é solicitado, e receber documentos não só de licitação, mas de departamentos, secretarias de Estado, de governo, ministérios. Isso aí vocês vão ver muitos, não só o RH, como o R Humanos, Administração, são os e-mails institucionais que a gente usa para receber e enviar os documentos, como se diz, de natureza pública. Até então, a gente não tínhamos um e-mail específico da licitação, porque vocês não sabem, o e-mail é pago, então tem um valor que a prefeitura paga e tem um limite. Então, aí, à medida que vai liberando os e-mails, o técnico nosso de informática cria outros e-mails. Até então, na época, não eram e-mails de licitações. A empresa Heber foi aberta em 1/6/2021, poucos meses antes desse edital. E durante o processo de licitação, foi constatado pela comissão de licitação que a empresa não apresentou com clareza um atestado de capacidade técnica, sendo então chamado o engenheiro da prefeitura para dar parecer a respeito, o qual julgou a empresa como apta. E só por isso ela pôde ser habilitada no processo e seguir para a próxima etapa do certame. Qual foi o documento apresentado pela empresa? O documento consta nos autos, no processo que vocês pediram cópia. O senhor não se recorda... Vocês pediram, está na pasta. Não, mas sim, mas o senhor não se recorda de Não, qual documento. Porque, igual eu falei, é da área técnica. Eu posso levar até o senhor, se o senhor reconhece? Não, é da área da comissão. Depois vocês perguntam para o engenheiro. Não cabe à comissão. Não, mas o senhor era o presidente no dia, os senhores julgaram que não estava apta, foi feito pedido um parecer para o engenheiro
para o engenheiro da prefeitura, ele fez um parecer sobre, e o que a gente está perguntando, se o senhor não se recorda do documento da capacidade técnica apresentado, que vocês não viram clareza? Você não fez essa pergunta. A pergunta que foi feita não é que eu... A pergunta é que eu... Essa não foi essa pergunta. Que eu lembro, porque eu era presidente. Se você olhar na ata, nós chamamos ele para fazer análise. Tá. Você perguntou se... Posso repetir a pergunta? Pode, repete, Tá. por favor. A empresa Heber foi aberta em 1/6/2021, poucos meses antes desse edital. E durante o processo de licitação, foi constatado pela comissão de licitação que a empresa não apresentou com clareza um atestado de capacidade técnica, sendo então chamado o engenheiro da prefeitura para dar parecer a respeito, o qual julgou a empresa como apta. E só por isso ela pôde ser habilitada no processo e seguir para a próxima etapa do certame. Qual foi o documento apresentado pela empresa? A pergunta é qual foi. A minha Exatamente. resposta foi que o documento consta nos autos. Ao início da sua pergunta foi que não ficou com clareza para a comissão. Quando a comissão não tem uma certeza, ela, conforme eu falei anteriormente, ela chama os responsáveis por cada área. Se é área contábil, é o contador, se é engenharia, é o engenheiro, se é parte de jurídico, a gente chama o jurídico. Você acabou de falar que não houve clareza. A comissão não tem conhecimentos técnicos para analisar se aceita ou não. Por isso, constando em ata que foi chamado o engenheiro. Foi isso. A pergunta foi essa. Tá, a pergunta é qual... A pergunta, você falou, o documento está na... Aí eu estou te respondendo. O documento está na pasta, vocês analisar. Tá. Quais foram os quesitos que não estavam claros quanto à capacidade técnica da empresa? Isso não cabe à comissão, por isso foi chamado o engenheiro. Quais foram as justificativas para considerar a empresa como apta? Isso não cabe à comissão, cabe ao engenheiro. Com uma pergunta mata tudo aí. Tá, mas então o senhor, como presidente da comissão, o senhor não se recorda qual que foi as justificativas para se considerar a empresa apta? Eu dei essa resposta no início, que a gente não tem conhecimento técnico para isso. É chamado engenheiro e quem dá aptidão ou não, o deferimento ou não, é o técnico. A comissão não tem conhecimento, não tem, como dizer assim, não tem poder para falar se é apta ou não. Por isso foi chamado o responsável técnico da época. Então, vocês só verificam se está escrito apta ou inapta? Não. Vocês só verificam isso? A gente chama, conforme eu falei, se é área contábil, chama o contador, se é engenheiro, chama o engenheiro para fazer análise dos documentos apresentados no dia da sessão. Sim. Conforme é constado em ata. Sim. Se está constado em ata que foi chamado o engenheiro e ele considerou apta, a comissão, o que ela faz? Ela aceita o parecer do engenheiro. Então, até que o engenheiro, se não me engano, assinou a ata. Estou perguntando. Então, vocês só verificam se ele escreve ali apta ou inapta? Não. A gente habilita ou inabilita. Não é apta ou inapta. A gente habilita a empresa ou inabilita. Tudo bem. Então, vocês só verificam se o engenheiro deu o parecer de apta ou não está habilitado. Só isso. O senhor não vê as justificativas que ele fez para habilitar a empresa. O documento é mostrado aos interessados na área, repito, engenheiro, contador, jurídico. E ele me fala se está habilitado ou não, se a gente segue o procedimento ou não, e é constado em ata. Não, o que fala aqui que apresentou documentação não com clareza. Vocês solicitaram parecer do engenheiro. Ele é o apto para fazer ali o parecer. Ele deu um parecer. Ele deve ter dado algumas justificativas dentro do parecer. O que eu estou perguntando é se o senhor sabe me falar essa justificativa. Ou o senhor só viu ali apta ou não ou inapta. Como estava apta, o senhor viu só escrito apta no parecer? Só isso? Não tinha justificativa? Quando a gente fala de parecer, de coisa, é formal. É no momento da sessão. Por isso tem uma ata. A gente reúne a comissão e passa os documentos para serem analisados por todos os setores da área. A gente passa para o engenheiro, para o contador e ele fala, está apta, pode seguir, está favorável, é isso. Tá, então aí a gente segue o que ele parecer não tem a passa justificativa, só tem ele habilitando ela. Ele fazendo a análise, porque a habilitação nada mais é o quê? É a conferência dos documentos. A fase de habilitação de uma licitação é a conferência dos documentos. Você confere os documentos, caso você precise de uma informação maior, você abre uma diligência.
No mesmo momento, o engenheiro deu o parecer dele conforme consta no processo. Aí vocês seguem o processo. Então, para ficar mais claro para a comissão, vocês viram o documento, não viram clareza nas informações, né, sobre a capacidade técnica, chamou o engenheiro, ele olhou esse atestado de capacidade técnica e deu o parecer favorável ali, habilitando ela. É isso? Volto a repetir. O que está constando na ata é o que está válido. Vocês olhar o Não, mas processo, é por isso favor. que consta na ata. Então, é o que consta na ata. Tá. Exatamente. As perguntas são feitas em cima das informações dos documentos aqui, né? Vamos lá. Esse parecer ficou junto com a ata o parecer do engenheiro está junto com a ata do processo licitatório. O processo desceu, depois vocês podem olhar aí. Não, sim, eu só estou perguntando, queria que o senhor confirmasse. Não lembro agora como é que está o processo, são mais de 100 processos no ano, mas se tiver, deve estar dentro do processo da pasta. Tá. Durante o processo da empresa Drystel, na sua habilitação do processo de licitação, constatou-se possível irregularidade com a certidão negativa de débitos trabalhistas, sendo desclassificada. Depois de apresentar sua defesa, restou constatado que o sistema do TST tinha tido um problema e que não poderia apresentar confirmação da autentificação da certidão. Então, a empresa foi reclassificada e venceu a licitação. Mas onde consta que, de fato, existiu uma certidão negativa de débitos trabalhistas autêntica apresentada para essa comissão? Se vocês olharem no processo, a gente tem uma que chama autenticações de certidões. As autenticações são as chaves que você consulta nos sites correspondentes e autenticam eles. Se é documento da Receita, você vai no site da Receita, tem a parte de certificar documento. Todo documento é uma chave, você certifica pela chave. Tá. Então não deveria ser solicitada uma outra certidão negativa de débitos? Não, porque a certidão tem que estar válida no dia. E nós desclassificamos ele por um erro do sistema, como vocês constam um e-mail da própria secretaria. Na pasta consta um e-mail, se eu lembro, um e-mail parece da própria... Como é que fala, gente? Do TST, dizendo que realmente houve uma instabilidade no sistema. E essa instabilidade vocês podem até fazer a consulta no próprio site, que o próprio site te dá os dias que os sistemas ficaram indisponíveis. Conforme pode ter até uma consulta no processo. Na disputa da licitação, tanto a empresa vencedora como a segunda colocada ofertaram valores menores do que os de referência em tabelas do CETOP ou SINAP. No entanto, no contrato com essa segunda colocada, para a continuação da obra, foi utilizado o valor integral dessas tabelas. Por qual motivo não corrigiram esses valores proporcionalmente aos ofertados à época da licitação? Isso não cabe à comissão. E o mesmo vale para o termo de aditivo, para a finalização da obra. Por qual motivo usou como referência o preço integral dessas tabelas, sendo que no processo de licitação a oferta dessa empresa era de valor menor que o dessas tabelas? Isso não cabe à comissão. No edital e nas ofertas das empresas que participaram do processo de licitação, não constam os itens relacionados como descrição de serviços, drenagem das águas pluviais. Já no contrato com a empresa Vieira e Salles, para dar continuidade na obra, consta esse item, e com o valor de R$ 9.997,85. Poderia explicar como isso é possível, se esse item foi de fato licitado e onde consta documentação as justificativas para esse acréscimo? Pode repetir, por favor, Rony? Porque mudou aí drenagem. É outro processo isso? É o mesmo. Pode repetir, por favor? No edital e nas ofertas das empresas que participaram do processo de licitação, não consta os itens relacionados como descrição dos serviços, drenagem das águas pluviais. Já no contrato com a empresa Vieira e Salles, para dar continuidade na obra, consta esse item, e com o valor de R$ 9.997,85. Poderia explicar como isso é possível
e se esse item foi de fato licitado e onde consta documentado as justificativas para esse acréscimo? Bom, isso não cabe à comissão. Toda a pasta está aqui com vocês. Vocês fazerem a análise da pasta. Consta que a primeira contratada não realizou nada da instalação elétrica, que estava orçada em R$ 36.691,69. Porém, com a segunda contratada, e quem deveria realizar o restante da obra, não consta nada de instalação elétrica. Poderia explicar em detalhes como isso é possível? Quem realizou a instalação elétrica e quanto custou para a prefeitura a execução desse serviço em forma de empreita global? Não cabe à comissão de licitação. Tá. Dentro do item, instalação elétrica, continham todo o material elétrico necessário para a obra. E a primeira contratada não fez nada nessa etapa. E para a segunda contratada, isso não foi incluído no contrato. Mas no contrato da segunda contratada, foi inserido mão de obra de eletricista e ajudante de eletricista. E que esses foram executados seus serviços ao longo das medições e conclusão de etapas de obra com essa segunda contratada. Então, como puderam trabalhar e não existia um material elétrico no contrato e também não foram adquiridos pela primeira contratada? Quais foram os trabalhos realizados por esses profissionais? Isso não cabe à comissão. Quem é o detentor da nota fiscal de compra desses materiais elétricos? Não cabe à comissão. Essa comissão tem algum documento comprobatório de que existia um material elétrico para os eletricistas trabalharem nas etapas da obra da segunda contratada? Não cabe à comissão, nota fiscal. Existem muitos itens que foram inseridos no contrato com a segunda contratada, mas que não faziam parte do edital e nem das ofertas apresentadas na licitação inicial. Outros que faziam parte e não foram executados pela primeira contratada tiveram seu quantitativo aumentado para a segunda contratada. O que justifica esse acréscimo todo, sendo que nada disso havia sido inicialmente licitado? Não cabe à comissão. Senhor presidente, tá, vamos lá. Agora, para terminar, senhor Júlio Anderson, eu gostaria aqui de fazer uma pergunta sobre a instalação. Ela foi falada aqui, afirmada pelo senhor prefeito, que uma das partes aqui do ar-condicionado foi feita pelo senhor Solivaldo. O senhor tem alguma informação para nos dizer sobre isso? Se houve alguma contratação? Não tenho conhecimento, sobre não cabe à dispensa? comissão. Tá. Em relação à construção do padrão, o senhor prefeito também nos passou a informação aqui que foi o senhor Paulinho que fez. O senhor sabe me dizer se teve um processo de dispensa, nota fiscal emitida por esse senhor que fez esse trabalho? Bom, o senhor Paulinho Vieira, ele era contratado da prefeitura no função de eletricista. E no contrato dele, toda a parte de manutenção, reforma, predial, de tudo, cabe a ele. Se vocês pegaram o processo de eletricista, vocês vão ver isso. O senhor sabe nos informar se esse contrato dele é feito por dispensa? Foi pregão. Pregão. Pregão presencial. Tá. Senhor presidente, Eu vou encerrar só com uma pergunta. Senhor Júlio Anderson, no caso do senhor Solivaldo Benito Veloso, que foi afirmado aqui pelo seu prefeito que ele fez a instalação dos ar-condicionados, seria também por pregão, o senhor se recorda? Ou ele fez o serviço voluntário? Comissão, e eu não me recordo. Porque todo serviço que é prestado à prefeitura, ou é licitado ou é pregoado. Não pode ser feito aleatório, concorda comigo?
simplesmente, por exemplo, se eu chego aqui, eu faço uma injeção. Não é o caso, que a gente está falando de obras, né? Aí eu vou fazer uma obra de caridade. Eu tenho que passar por alguém para me fazer aquela caridade. Então, se foi instalado esse ar-condicionado pelo senhor Solivaldo, ele foi passado para alguém, ou para a comissão de licitação, ou para o próprio senhor prefeito que nos afirmou que foi o senhor Solivaldo que instalou o ar-condicionado. Alguém deu essa ordem para ele prestar esse serviço, correto? A comissão desconhece isso. Aí, no caso, não passa pela comissão, o serviço é feito Bom, e... isso não cabe à comissão. Certo. Eu agradeço a sua presença. Senhor vereador Naldo, tem alguma pergunta para passar? O senhor Lindomar? Senhor... Então, senhor, muito obrigado. O senhor está dispensado e pode ser que futuramente a gente precise chamá-lo de novo, se surgir necessidade. Obrigado, viu?